Fala galera, bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 do Conexão Anarconoob. O meu nome é Thiago e primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, né, por ter parado com a regularidade, né, do podcast. Mas é que eu acabei passando por situações na minha vida pessoal que me não me não não me deixaram, né, abertura para sequer ter cabeça para isso, né? E assim, eu gosto de fazer sempre o melhor episódio possível, né? Apesar de eu estar falando aqui o tempo todo, né? Eu tento fazer tudo num take só, né? Eu não tenho problema de deletar né, e fazer de novo, né? Fazer várias vezes, como eu já devo ter comentado em outro episódio, né? Então, e eu sou da seguinte filosofia, né? Se for para fazer uma coisa, faça bem feito, né? Se for para fazer mal feito, é melhor não fazer. Esse é um dos motivos pelos quais eu não senti nem não tive nem motivação, né, para para gravar e tudo mais, né? Mas enfim, primeira semana de junho, né? E eu pretendo voltar com tudo, né? Então, assim, por gentileza, se vocês tiverem alguma sugestão, né, podem deixar nos comentários para quem está assistindo no YouTube, né? E eu tenho duas novidades. O primeiro é que o podcast do YouTube, né, os vídeos do YouTube, vão ser sincronizados com o Odyssey, né? Ou Library, né? Que é um antigo, né? É porque no celular ainda tem como Library, né? Dá para você acessar, mas no computador você acessa o Odyssey, né? Posso deixar um link na descrição. E enfim, outra novidade é que eu tô reativando o meu antigo blog, né? O blog ele vai ter o mesmo tipo de conteúdo, ele tem até alguns textos que eu já escrevi já faz muito tempo, né? Mas eu pretendo voltar lá também, né? Com um conteúdo mais ou menos parecido com o meu podcast, né? Então, também vou deixar né? Fazer um anúncio no Twitter, né, em outras na plataforma do YouTube, né, na comunidade do YouTube, se eu puder, né. Mas enfim, mudando de assunto, né, vamos pro primeiro assunto que eu pensei em comentar, é sobre um fenômeno que tem acontecido nessa pandemia, né. Não falo da pandemia em si, tá? Eu falo mais do fenômeno de um artifício que tem sido usado por muitos, né? Que é a questão do medo, né? As pessoas, elas têm, né? Principalmente a mídia, ele tem se usado desse recurso do medo para meio que controlar as pessoas. A realidade é essa, né? Eu nem sei se o YouTube vai me deixar falar isso, mas como eu não tô ganhando nada mesmo. Enfim. Primeiramente, é bom ressaltar que o medo ele sempre foi um artifício muito útil para a vida humana, né? O medo ele tem sido uma forma de autoproteção, né? De autopreservação da vida, né?
E quando eu falo isso, bem lá, né, na antiguidade, nas primeiras civilizações humanas, né? E eu não tô falando, eu tô falando bem anterior aos egípcios, babilônios, enfim, né? Quando o ser humano tinha acabado de se tornar um certo, um ser bípede, por assim dizer, né? O medo ele tem ajudado na sobrevivência, né? Os indivíduos que tinham mais medo, né, sempre tiveram mais chances de sobreviver, porque ao avistar um perigo, né, ele corria pro outro lado, entendeu? E se ele corresse rápido, se ele conseguisse correr bem rápido, ele sobreviveria e passava aquilo para os descendentes, né? Coisa de evolução básica, né? E então é natural que o medo do desconhecido fosse algo que perpetuasse o ser humano, né? Quando começava a chover e ouvia-se trovões e raios, né? O ser humano era natural que o ser humano tivesse medo daquilo, né? Por não conhecer qual o fenômeno que está regendo, por exemplo, o raio, o trovão, né? Não é à toa que para os nórdicos, principalmente, né, o raio, alguns fenômenos naturais viraram deuses, né? Assim como, como os gregos, os egípcios, enfim, né, um tempo depois. Na Idade Média, né, foi construído o medo do inferno, né, como uma penação eterna, né, e como também a morte, como eu já comentei nos vários episódios que eu falei sobre isso, né, a morte sempre foi uma coisa muito desconhecida para o ser humano, entendeu? Então ele tentava, então os fiéis assim tinham que se basear no conhecimento de padres, né, de líderes religiosos que geralmente não vinham com boas notícias, né? Era aquela coisa de meio que na dicotomia, né? Ou você vai pro inferno e sofrer eternamente pelas merdas que você fez, ou você vai pro céu, né? Colher os frutos das suas boas ações, né? Com o passar do tempo, isso é uma coisa que apesar de ainda perpetuar em algumas religiões, em algumas formas de pensar, né? Não é tão abundante assim, né? As pessoas não têm tanto medo dessa dicotomia, né? O que pode ser bom, tá? Porque é aquilo, se a pessoa é generosa, ela vai ser generosa por naturalmente, ela não vai ser generosa por um tal medo, né, de uma danação eterna e tudo mais, né? Então, assim, por que eu tô comentando esse fato, né? Porque foi aí que pessoas interesseiras, né, por assim dizer, elas descobriram que o medo é a forma mais efetiva, né, de controlar as pessoas, né? Então, quando eu vou, ao tentar criar um certo discurso, né, é bem visível que você que possa ver que a pessoa sempre apela por uma questão mais emocional, né, uma questão mais por um apelo mais emocional, né? Porque a emoção é a mais também como o medo em si ele é uma emoção, né? Ajuda a deixar a pessoa vulnerável para ser controlada, para ser persuasiva, por, por ser facilmente persuasiva, né? E persuadida, por assim dizer, né? Isso acontece no, em vários campos, tá? Na política, na, na, na religião, em diversos fatores em que há sempre um certo interesse de controle de massa, né? De massas, né? E o que nos traz, né?
época de 2020, 2021, né? Para uma pessoa que analisa de uma forma estritamente racional, né, usando uma certa lógica, percebe que o discurso do medo ele ainda se mantém, né? Botando um agente que às vezes, né, que às vezes causa uma certa destruição, mas a forma como você apresenta, né, pode pode causar o medo, né? Um exemplo, né, é falar números e não porcentagens, né? Não é a mesma coisa que você falar, se for falado, morreram 10 mil, 3 mil, né, 30 mil, 40 mil, né, 400 mil, né, assusta sempre mais do que você falar, morreram tantos por cento da, né, 0,10% da população, entendeu? Ao contrário, né, isso é bem visível quando as duas coisas estão praticamente juntas, tá? Quando um noticiário fala o número de mortes, né, por determinada causa, mas em seguida coloca o número de vacinas em porcentagem, né? Por que que eles não colocam e nos outros sim, né? Creio eu que seja uma questão mais de discurso, né? E quando eu falo discurso, não é a quando a gente fala em discurso, isso é engraçado, né? A gente acha que é sempre quando alguém senta num púlpito e começa a falar. Não. Discurso é também a forma como você fala, né? O que você fala, da forma como você fala, né? Quais são as intenções que você usa para falar aquilo, entendeu? Então, assim, como eu falei, ao se falar um número real, né? Assusta mais, né? Do que você do que você falar porcentagem, né? Quer um exemplo? Só pegar o número de tanto de mortes quanto de vacinados e fazer uma simples regra de 3, né? Com a com a população atual, tanto brasileira quanto mundial, entendeu? É por isso que existem cientistas que estão começando a questionar certas coisas, né? Sem contar, sem contar o uso estritamente político disso, né? Por que estão se falando disso? Para dar a impressão de que é alguma coisa mais grave do que parece, né? É engraçado, você começa a falar coisas também meio que não tão favoráveis, assim, né, ao que o mainstream, né, pensa, né? Automaticamente você está negando. Não, né? É só uma análise friamente racional, entendeu? Então, assim, o medo, o medo ele sempre foi muito efetivo, né? E ele está sendo muito efetivo com relação a isso, né? As pessoas estão, muitas pessoas estão se resguardando em casa, né? Estão se trancando em casa, apavoradas, né? Por conta disso, né? Por conta do que elas veem em redes sociais, por conta do que é transmitido pelos jornais, né? E não se dão conta e não param um simples minuto para falar, não, vamos racionalizar isso aí, né? Tem uma frase, né, do MIB, né, no primeiro filme do MIB, que há um diálogo entre o Jay, né, interpretado pelo Will Smith, e o Kay, interpretado pelo Tommy Lee Jones, né, em que o Jay ele fala:
mas por que não falar para as pessoas? Elas vão entender. As pessoas são inteligentes. Aí ele fala, não, uma pessoa é inteligente. As pessoas são burras, se assustam muito fácil. Entendeu? E é basicamente isso. Entendeu? O que tem acontecido. Né? O coletivo, eles se assustam muito fácil com as coisas. Né? E todo aquele que ele tenta racionalizar e vai de encontro a certas ideias, né, previamente definidas como verdade, né, impostas como uma verdade, acabam ou sofrendo o que eles chamam de assassinato de reputação, né, ou acabam sendo silenciadas de algum modo, né, e isso é muito triste, né? Muito triste porque, assim, você vê que as pessoas estão sendo facilmente manipuladas, estão sendo facilmente controladas, né? Por, por justamente uma galera que, que não interessa, sabe? Fazer as coisas... não interessa ao bem, né, das pessoas. Só quer controle, só quer o poder, né? Isso é uma coisa, assim... Não sei se isso é proposital, tá? Ou apenas é um mecanismo que foi encontrado por acaso, né? Mas enfim, o, o medo ele só aparece, né? Quando não há racionalidade, como eu já como eu acabei de comentar. Eu sei que eu posso estar sendo bem redundante aqui, entendeu? E quando a pessoa leva muito pro emotivo, né? E infelizmente, assim, enquanto as pessoas não se derem conta disso, o que eu creio que já se estão dando conta, né? Não é à toa que certas medidas agressivas, vou botar assim, não surgem mais efeito, né? As pessoas estão saindo, estão voltando a viver, né? O que é o correto, né? Ninguém está impondo nada às pessoas, as pessoas estão saindo, entendeu? E para quem interessa que as pessoas se mantenham controladas, isso é aterrorizante, né? Isso, assim, é uma coisa que fugiu do controle, entendeu? Mas... Mas, enfim, agora eu vou falar um pouco. Esse é o ponto basicamente principal, né? Eu vou falar agora da, dos aspectos, assim, das influências mais sutis, que poucas pessoas tendem a fazer conexão, né? Quando nós estamos com medo, né? E um medo descontrolado, as pessoas, a gente tende a ficar paranoicos, né? A entrar numa certa paranoia, né? Seja de qualquer coisa, tá? Não falo aqui apenas da pandemia ou coisa assim. Mesmo porque esse fenômeno, esse desespero, ele é bem visto também em pessoas que acreditam cegamente em teorias das conspiração, né? Em várias teorias da conspiração e tudo mais, né? É engraçado? Às vezes é. Eu, né, não tô sendo hipócrita aqui falando que não é. Só que também é meio perigoso, tá? Porque como eu falei, o medo, quando a gente entra no medo descontrolado e cai na paranoia, a paranoia ela costuma ativar certos mecanismos, né? Que assim, que acabam facilitando até no adoecimento. Não falo não, nem desse, nem do vírus, né, em si, mas de qualquer doença,
né? Ah, se a pessoa fica com medo, por exemplo, de pegar, sei lá, uma gripe, entendeu? Eu sei que parece uma coisa ser meio besta, né? Se a pessoa acredita fielmente que ela tem e fica paranoica ao ponto de que, eu vou pegar gripe, eu vou pegar gripe, eu vou pegar gripe. Consequentemente, ela pega aquilo, né, o estado mental dela, acaba não ajudando, ao contrário, apenas piorando. O que pode levar a óbito, né? Para quem, para quem assistiu, né, aquele documentário O Segredo, né, sabe mais ou menos do que eu estou falando, né? E para quem acha que isso não é comprovado cientificamente, né, houve estudos com a água, né, de que isso acontece ao nível molecular, né? Mas, enfim, não é disso que eu vim falar. Então, assim, a nossa mente, ela é uma arma extremamente poderosa, né? Tanto para o bem quanto para o mal, tá? Quando a gente deseja o bem, acaba prestando serviço para fazer o bem, aquilo acaba, de certa forma, ajudando, o que é muito bom, né? O uso correto da mente, né? Mas quando a gente deseja o mal, né? Quando a gente está mergulhado em pensamentos de ódio, né, de raiva, né, a gente não consegue, acaba não conseguindo ver nada além daquilo, né? E como eu falei, a gente acaba caindo no medo, né? Como, por exemplo, aquelas pessoas que sempre falam que tal pessoa é má e ela vai querer me controlar, entendeu? Chega uma hora que tudo que a outra pessoa faz é contra ela. E ela cai naquela paranoia. E como falamos, aquela paranoia acaba, né, deixando a pessoa doente, né? Como já não tá, né? Ou seja, a paranoia, né, esse pensamento vicioso acaba só por prejudicar, né? Nunca ajudar. Agora agora se a pessoa ela é um pouquinho mais racional, né? Consegue não se deixar afetar muito, né, por noticiários, às vezes até por discurso de amigos e tudo mais, né? É... Essa pessoa acaba até tendo uma atitude um pouquinho mais saudável, né? Porque aqui a questão do equilíbrio, né? Infelizmente, né? Hoje em dia as pessoas elas não têm prestado atenção nesse ponto, né? De como vai a saúde mental delas, né? E e acabam se fechando numa caverna, né? Numa casca, né? Que às vezes é difícil, né? Às vezes é difícil penetrar, né? Mas, sinceramente, eu penso assim, posso estar sendo bem otimista aqui, mas penso que cedo ou tarde, né? As pessoas começam a perceber que aquilo não é tão destrutivo assim quanto se imaginava, né? E acabam perdendo esse medo, né? Porque já não é mais desconhecido. Aí é que tá. Quando aquela coisa ela começa, né? Uma pandemia começa, uma guerra começa, né? Posso chegar nesse ponto. Aquilo é um desconhecido. Você não sabe para onde vai, para qual os rumos que vão tomar aquilo, né? Mas à medida que aquilo vai passando, que o tempo vai passando, aquilo se torna cada vez mais conhecido,
né? E a racionalidade começa a entrar, né? As pessoas começam a falar, não, peraí, não é bem assim, né? Vamos parar. Vamos parar e pensar, né? Vamos parar, respirar e pensar, né? Ah, que me vem uma outra coisa, né? Esse parar e respirar, né? Quando a gente tá simplesmente no medo, né? Na emoção, naquela coisa toda, a gente costuma ficar tão agitado, tão, né? Como eu falei, paranoico e tudo mais, que a gente não para e respira, né? Quando a gente para, literalmente, parar e respirar, a gente começa a oxigenar o cérebro, né? Que uma vez eu ouvi. E nisso, né? A gente começa a pensar direito, começa a pensar melhor, né? Antes de fazer alguma bobagem, entendeu? O que é, de certa forma, mais importante, entendeu? No fim das contas, né? É, eu penso que é isso que a humanidade está precisando atualmente. É parar e pensar, né? O que querem, né, os defensores de medidas restritivas? O que querem ao se apresentar certas narrativas, né? Esse é um dos meus principais, uma das minhas principais críticas a movimentos sociais, movimentos coletivistas, né? Tá, eles defendem por tal causa que aparentemente nobre, mas o que querem, de fato, né? O que desejam, né? E quando são, e podem perceber, quando tentam, quando quando eles não provocam certa autoridade, né, não inspiram certa autoridade, né, acabam tentando causar justamente o medo, né, que é o quê? Depredação, né, é, violência, entendeu? Discursos, ironicamente, de ódio, né? Não é à toa que foram apelidados de ódio do bem, né? Mas enfim. E, e pensar também assim, será que não pode ser feito não pode ser resolvido de outro jeito, né? Será que realmente eu preciso depender de tal pessoa, temer tal pessoa para poder obter o que eu preciso, né? Como o próprio nome do podcast, do canal de podcast diz, né? Eu sou ANCAP, né? Eu sou libertário, né? E então assim, ao, ah, no, ao, no, numa visão geral, é mais ou menos isso que o Estado faz, entendeu? A imposição de regras através do medo, né? Por que você tem que seguir determinadas leis? Por causa que você pode apanhar, que você pode sofrer uma represália, né? E não pode reclamar. Você não tem a quem recorrer. Porque o único que tem que poderia, né, adquirir essa reclamação, essa coisa, é o próprio Estado, né? Mas, enfim. Para meio que para finalizar, né? Eu gostaria de fazer uma breve recapitulação, né? Como eu falei, o medo ele vem por um tempo, né? Você consegue meter medo nas pessoas por um tempo, mas não eternamente, para sempre, né? Por isso que
Por isso que pessoas que tendem a serem ditadores constantemente precisam relembrar as pessoas disso, né? Porque quando as pessoas perdem medo, né? O medo de alguma represária, o medo, inclusive da morte, elas começam a revidar. Ou a não ter tanto pavor, ou andar com mais segurança, né? A pensar com mais racionalidade, né? E para alguns, isso é extremamente perigoso. Quando as pessoas começam a pensar, né? Quando as pessoas começam a pensar por si mesmas, né? A questionar certas coisas, isso é muito perigoso, né? Estão tentando fazem isso o tempo todo, né? Evitar que as pessoas pensem por si mesmas? Estão. De que forma? Evitando que as pessoas pensem, né? Seja na simples forma como é construída a educação, né? Até é, até na censura, podemos dizer assim, né? Na ocultação de certos discursos, né? Só que, como eu falei, isso não dura muito tempo, porque no caso de... Em todo caso, há sempre informações que são descentralizadas, né? Por exemplo, pode até tentar dizer que certa pessoa é má, entendeu? Certo político é ruim, certo político vai fazer mal, né? Mas vai sempre ter uma outra fonte que vai dizer o contrário, né? E que vai provar o contrário, né? É por isso que o controle de a regulamentação de fake news e tudo mais hoje em dia é uma piada, porque você não tem como controlar tudo isso, né? Sem contar que é o seguinte, como uma questão extremamente arbitrária, né? O cara pode. O cara pode ser, sei lá, expulso do Facebook por defender tais ideias, né? Mas um seguidor dele que acompanha ele em outras plataformas voltar pro. Vai botar o conteúdo dele no Facebook de volta. Entendeu? Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Né? Ah, pode bloquear, pode expulsar esse cara também. Isso vai acontecendo indiferentemente. No final das contas, não resolve, né? E eu, sinceramente, eu penso que é uma coisa boa que as pessoas estejam perdendo o medo, né? Perdendo o medo, porque isso mostra que os intimidadores, né? Os indivíduos que tentam sempre impor as ideias através do medo, no final das contas não tem tanta força assim, né? É só mais barulho do que propriamente força física, né? Força coercitiva, né? E isso serve para vários campos na vida, né? Não só no campo político. Eu falei do campo político, econômico, mas para tudo, para qualquer coisa, né? Quando a pessoa, quando a pessoa entende que tem depois que o corpo morre, ela começa a viver mais sem medo, né? Ela não vai ter mais medo não vai ter mais aquele limitador de moral, né? A moral dela vai começar a ter espaço para melhorar, para se expandir, né? E também assim, uh, tem pessoas, né? Eu penso que tem pessoas que... Eu falei que ia encerrar, mas enfim. Vocês conhecem minha linha de raciocínio.
Eu penso que até tem pessoas que acham que você controlar a vida das outras pessoas é a melhor forma. Por mais boas que sejam as intenções, né? Mas é uma coisa que eu penso. As pessoas elas têm que ter a liberdade para errar. Entendeu? As pessoas elas têm que ter liberdade para tomar as decisões erradas, né? Porque assim elas acabam aprendendo, cedo ou tarde, né? Quando você dá a elas sempre uma segurança de que o erro delas sempre vai ser amenizado, a não é que a pessoa vai perder o medo, mas a pessoa entra num conformismo que ela pode fazer o que ela quiser, né, sem sofrer as consequências. E isso é muito ruim também, né? Esse extremo também é muito bem. Então, assim, quando a pessoa ela sente que tem a noção de que pode errar e que ela vai ter que cumprir com aquele erro, ela começa a ser mais racional nas escolhas dela, né? Por exemplo, você vê que, sei lá, a pandemia, a, o vírus se espalha através de aglomerações, entendeu? Se a pessoa não acredita e vai numa festa, ela tem que ter a opção de ir, né? Ela sabe que vai estar entrando em risco e que pode dar merda depois. Só quem vai ter que sofrer com isso, entendeu? E é o que eu falei, proibir não adianta, né? O cara fala, estão proibidas as festas. O cara vai lá e faz uma festa clandestina. Ou sobe o morro e faz uma festa com os amigos dele. Entendeu? Adiantou alguma coisa? Não adiantou. Entendeu? Mas vem a polícia e bota todo mundo pra fora. Na semana seguinte tá todo mundo de volta. Entendeu? É pra quê? Só pra fazer notícias de jornal? Né? Não faz sentido nenhum. Então, assim, meu foco principal é assim, vamos perder tanto medo, né? Perder o medo do que a gente vê, do que a gente, né? Ao ver alguma postagem no Face ou alguma notícia, né? É bom sempre analisar friamente aquilo que a gente se vê. Se tiver em dúvida, não compartilha ou, sei lá, só passa reto, né? Porque no momento que você para pra comentar, primeiro que você acaba dando visibilidade para aquilo, né? E mais pessoas que às vezes são facilmente ficam facilmente impressionadas, né? Enfim, acaba tornando a coisa pior. No final das contas, a pandemia, a pior pandemia, não é a pandemia do vírus, é a pandemia do medo, né? Porque o medo, esse medo, ele tem sido usado, como eu já afirmei, de uma forma mais política, né? As pessoas têm interesse político em controlar as pessoas, têm interesse econômico, né, financeiro, de manter as pessoas, né? Porque é o seguinte, se elas concordarem com um determinado candidato que quer fazer merda, se elas saírem no lucro, melhor para elas. Então elas vão divulgar aquela coisa, vão divulgar que a situação é ruim, que a situação é de calamidade e tal, assim, né? Então, enfim, como eu falei, vamos perdendo um pouco o medo, tá? Eu venho falando isso desde o início da pandemia. Eu só não falei aqui, né? O diabo não é tão feio quanto parece, né? Existe, não tenha dúvidas que existe, tá? Mas no final das contas, não vale todo o desgaste mental e emocional que estamos tendo, né? O tempo que você perde para postar no status do Whats ou do Face ou do Insta, né, nas redes sociais, acusando outras pessoas,
de estarem fazendo merda, né? Cara, a mesma energia que você poderia estar lendo, ou que você tá, sei lá, jogando, fazendo uma coisa mais produtiva, né? Se a pessoa quiser sair para se exercitar, melhor para ela. Exercitar faz bem, tomar sol faz bem, né? Aliás, é uma das coisas que propriamente evita, né, evita o enfraquecimento da imunidade, né, do sistema imunológico, né? Sair, se exercitar, tomar sol, entendeu? Então, assim, no final das contas, você ficar trancafiado dentro de casa com medo é só pior para você, né? É só pior para a saúde mental, é, entendeu? E no final das contas, assim, não adianta nada, entendeu? Só vai só só vai ser pior, porque você acaba se envenenando mentalmente, você acaba mantendo aquele padrão de pensamento o tempo todo e só há um resultado para isso, né? É, que é o do adoecimento físico, né? Você ficar literalmente doente, né? Não falo só do vírus, mas eu falo de outras questões também, de outras, né? De qualquer doença, tá? De pode ser, sei lá, de câncer, depressão, né? De qualquer outro tipo de, né? Ter uma úlcera no estômago, entendeu? Uma simples pneumonia, né? E esses, meus caras, são uma das consequências do medo, né? O medo ele acaba sendo mais destrutivo do que qualquer agente físico, que eu posso dizer assim, qualquer bactéria, qualquer vírus, qualquer doença que se conheça, né? No final das contas, assim, ou a gente perde o medo e começa de fato a viver, a mudar essa forma, a, a forma de pensar, né? A ter mais segurança no, na, da nossa vida, ou, ou a gente acaba se tornando mais uma marionete, um jogo nas mãos de pessoas inescrupulosas, né? Ou acabar, infelizmente, morrendo. Por culpa de um terceiro? Não, por culpa nossa. Né? E também é outra coisa, é muito fácil você culpar sempre uma outra coisa ou uma outra pessoa que às vezes não tem nem que às vezes não tem nem ideia, né, disso, né? Somente para nos livrarmos da culpa, né? Se a gente escolhe manter-se sempre em casa, né, assim, com medo do mundo lá fora, né? É uma escolha nossa. Só que é uma escolha que cedo ou tarde vai trazer consequências negativas, como eu já falei. Então, assim, é aquilo. Ou a gente muda, ou as coisas tendem sempre a ser piores. Né? Infelizmente. Mas é isso. Eu penso que eu já tinha tudo que tiver que falar. Se eu tiver mais alguma coisa, eu vou fazer vários outros episódios, né?
Estamos voltando aos poucos, né? Mas com tudo, ok? Vou ver se eu volto a fazer o de games, que é uma coisa que eu gosto, né? Que sempre me fez bem. Eu lembro que ainda tenho a série do Mass Effect pra terminar e tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra explicar, né? Aquele primeiro episódio foi só o background, né? A história antes dos jogos. Agora tô pretendendo fazer análise da própria história do jogo. Enfim, né? Tem mais de filosofia, mais de coisa. E esse foi só um pontapé inicial para esse ano. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço.